Realmente não. Eu não sei o que passa na cabeça do Lula. Estou triste. Porque disseram que nossos criminosos são terroristas. Os nossos. Meu não. Meu não, Lula. Pode ser teu. Discurso inflamado. Lula reclama de Trump e declara que não aceita ser tratado como moleque, pois diz ter falado norte-americano sobre o combate ao crime. Petista menciona a possibilidade de intervenção no país. Sabe, gente, é um papo de maluco, é um papo de gente que come meleca. Até parece que os Estados Unidos vai deslocar o seu aparato militar, colocar num porta-aviões, sabe, navegar até águas brasileiras, aí vai fazer o que? Vai invadir? Invadir. Oh, meu Deus. Sabe, é um negócio assim que você se pergunta quem é o idiota que acredita nesse tipo de discurso. Mas, para não ficar só na manchete, o marceneiro do Metrópolis postou aqui o vídeo. Vou achar que só o início, que é logo dos primeiros 40 segundos que o Lula vai falar que ele tá triste. Tá triste, gente. Não tá feliz, não. Hoje eu tô muito triste, governador. Tô muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou votar, vou virar para vocês. Eu tô muito triste hoje. Com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu tô triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira. Então assim, eu não entendi. Você vê que ele até concorda. Que são. Assim, o Trump não pode. Trump não pode. Mas se o Brasil pode, então por que o Lula não fez isso, então? Se Lula se enxerga dessa forma, frente às sociedades, por que o Lula não fez alguma coisa? Aí pra bater palma pra maluco dançar, ele tem apoio do seu ex-ministro da Justiça e o homem que ele mesmo indicou pro Supremo lá atrás, Lewandowski. O Brasil vai virar uma párea internacional, diz Lewandowski, depois dessa nos Estados Unidos sobre PCC e acho que é CV, né? Tá ali PV. A Elisa fala, né? É difícil levar a sério esse discurso vindo de quem esteve à frente do Ministério da Justiça do Lula e não entregou ações realmente eficazes contra esses grupos. Alguém consegue apontar o que o Lula fez? O que Lewandowski fez? Aí no mais falou, não, porque nós aprovamos a PEC das ações. E mudou o quê? Nada. Absolutamente nada. Aí a imprensa, que escolhe a dedo. Não, ainda tem esse aqui. Depois que entra aqui os especialistas. Mas ainda tem essa daqui. Aí quem também apoia, né, a decisão do Lula, ou pelo menos se simpatiza a tristeza que o Lula está expondo à China. China defende não interferência após os Estados Unidos classificarem PCC Comando Vermelho como quem toca o terror. Mao Xing, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que o país defende consistentemente que assuntos internos de outros países não sejam interferidos. Mas não tem nenhuma interferência aqui não, cara. Não vai acontecer nada. Só uma pressão extra para avisar, principalmente para o sistema financeiro, que se eles quiserem acessar o dólar, não serem sancionados, entrar na lista da OFEC, eles não mantenham relações com essas facções. Não sei porque a China está tão chateada com isso. Aí Renato comenta, né? Interessante o mapa de quem ficou incomodado quando os Estados Unidos chamaram o PCC Comando Vermelho da turma que toca o terror. O governo Lula e o governo chinês. Aí a imprensa se dedicou a chamar alguns especialistas para, obviamente, criticarem, para ver se dava uma força aí pro Lula. Aí você vê, Celo, né, de quem toca o terror dos Estados Unidos, prejudica combate a facções. Quem que diz isso é um super especialista. É um promotor que investiga o PCC há mais de 20 anos, que é o Lincoln Gakia. Ele é bem conhecido. Ele tá em enfrentamento com uma agenda militar, dificulta investigações e integração entre as polícias. Dificulta mesmo. A Edson que coloca assim, né? Há mais de 20 anos, quando a pessoa fala algo contra ela mesma, não acho que você vai desabonar todo o trabalho do cara. Mas você olha, nos últimos 20 anos, as facções cresceram ou diminuíram de tamanho? Então os agentes públicos envolvidos, né, em todo esse processo estão meio que deixando a desejar. Não dá para desabonar tudo que o Gakia faz e fez, mas quando você olha para trás, o senhor Lincoln Gakia, ele publicou um livro ao lado do Valfrido Vardi, o amigo do Guilherme Boulos, sócio do Reinaldo Azevedo, e que estava até um dia desse na defesa do Paquito. Saiu quando o Paquito resolveu delatar. O cara que levou o Boulos lá para Cuba. É complicado, né? Aqueles juristas de esquerda para valer. Lembra da história da Lava Jato? A decisão do Toffoli de suspender, né, a multa. O autor da peça lá do PSOL, dos partidos de esquerda, é o Vardi. É o cara que assina, o advogado que assina. O Brasil Livre das Máfias. Quem vai ensinar o Valfrido Vardi com o Gakia.
É complicado, né? É complicado de levar esse tipo de especialista a sério. Mas tudo bem. Como diz o Mafim, agora tudo faz sentido. Essa daqui me falaram ontem, eu achei que era... No primeiro momento eu fiquei sem entender. Tava fazendo uma live ontem, me caminhando, como sempre, lá no canal secundário. Aí eu vi o pessoal falando, rapaz, vocês viram lá o jornalista reclamando do preço da farinha. Eu falei, hã? Sabe? Porque às vezes aparece um cara meio doido que não entende as coisas direito. Eu falei, não, deve ser um louco. Aí depois apareceu uma pessoa mandando um superchat. Rapaz, você viu o vídeo hoje da CNN, da desembargadora? Eu falei... Aí eu conectei, né, com o comentário. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu vou ter que ir atrás disso daqui. E é o Max, que vocês conhecem. Publicou lá o recorte. Vou dar play. A desembargadora preocupada com o preço da farinha. Se você bota assim, até acho que no título do vídeo, não, deve ser um clickbait. Não é possível que a CNN levou uma pessoa pra falar disso. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Ó, pra isso aqui. Além do preço que subiu, você percebe que ela fala que quanto mais dificuldade, mais cara a coisa fica? Então ela acaba de confirmar que é uma medida eficaz. É tão eficaz que o preço já subiu, por conta da dificuldade. Agora a preocupação dela com o preço, rapaz, tocou meu coração, viu? Mas vamos continuar. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Ué, tu não conseguiu vislumbrar nenhuma vantagem, mas tu acabou de falar que quando a dificuldade aumenta, o preço sobe? Tia, a senhora não precisa entender. A senhora já provou que funcionou. Olha, é esclarecedor e angustiante ouvi-la, porque como é importante a gente ouvir alguém que traz um olhar técnico, né? Como eu disse, repito, tem uma vida dedicada a isso. E ao mesmo tempo a angústia de não saber qual que é o caminho, né? Obrigada pela entrevista, e a senhora citar aqui até as questões de cocaína, né? Que o preço já aumentou diante da adversidade dessa instabilidade. Conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, obrigada, hein? E parabéns pela luta, hein? Por essa vida dedicada a entender esse mundão do crime. Que luta, viu? A jornalista tá muito preocupada também com o aumento do preço, hein? E ela confirma mais uma vez que a medida funcionou. Aumentou a diversidade. É uma loucura, gente. É uma loucura. Loucura. É uma loucura. Simplesmente não tem o que descrever uma coisa dessa. É o que se tornou, já há muito tempo, o jornalismo brasileiro. Aí, se você não acredita nisso, você é fanático. Você prefere enganar nas redes sociais. Aí, pra mostrar que é militância descarada, você escolhe pra qualquer coisa que acontecer no Brasil. Sempre vai ter alguém pra defender ou criticar. Cabem as pessoas sérias ouvirem as pessoas sérias. Por exemplo, olha que coisa, né? Deixa eu abrir aqui o Atlas. 8 de janeiro, né? As vítimas do 8 de janeiro, a perseguição que a direita sofre. Em outubro de 2023, teve a invasão lá de Israel, né? Pela turma do Hamas. Aí nós comentamos sobre isso, né? Tem um capítulo inteiro dedicado. Aí tu vem aqui, ó, consórcio desumano. A mesma turma que tá preocupada, que tá classificando esse tipo de facção como quem toca o terror, não pestanejou nem por um segundo para chamar as vítimas do 8 de janeiro do que eles não querem chamar o PCC, o Comando Vermelho. Aqui, ó. Na hora de tratar o Hamas, grupo extremista. A mesma Globo, no Jornal Nacional, para tratar as pessoas do 8 de janeiro, atos terroristas. Hamas, combatentes. 8 de janeiro, como os terroristas. Então, assim, a Débora do Batom, a Fátima Tubarão, então, assim, parece que ser terrorista no Brasil hoje é ser um cagão. Que a dona Fátima, com todo respeito, cagou lá no Supremo, né? Aí pegou 14 anos de cadeia. Ela é uma criminosa de alta periculalidade. Essa turminha que tira vidas de métodos extremamente, assim, malditos, maldosos. Não, essa turma não. Essa turma a gente tem que, né, tratar com muito carinho. E não foi só a Folha, não. Aqui, ó, atos terroristas. Aí você vai pra Folha de São Paulo, foi só a Globo, foi a Folha também, ó. Combatentes do Hamas. É combatente. Já, ó, 11 de janeiro, as faces do terrorismo. No imaginário popular, terroristas eram seres sombrios até domingo passado. Pronto.
Assim, é a imprensa. Você sempre vai achar pessoas para defender o que eles quiserem. O Bolsonaro repudia, quem já tá mostrando aqui o repúdio que aconteceu. O Reinaldo Azevedo de 2011. O Reinaldo Azevedo, 2011, falando da conexão brasileira do movimento, que toca o terror Hamas. Aí o Metrópole já transformou no grupo de ultradireita. Enfim, é só para mostrar que o consórcio segue sendo o consórcio. E a turma do Estadão foi falar com pessoas mais sérias. Negar que facções atuam com lógica terrorista não protege direitos humanos, diz um juiz criminal. Para magistrado e professor de Direito Penal e Segurança Pública, a decisão americana é politicamente desconfortável, mas é coerente. E o Vinícius diz, cara, essa decisão é coerente. E o Ivanildo, que não é um bolsonarista, ele também republica ali o Estadão, outra matéria, uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos que o juiz Odilon, que é quem prendeu Beiramar e condenou 100 traficantes na fronteira. E ele disse que PCC e Comando Vermelho são, sim, grupos que tocam terror. Odilon de Oliveira, juiz federal durante 30 anos em Mato Grosso do Sul, hoje aposentado, concorda com o enquadramento do governo Trump. Estranho ao Brasil se colocar ao lado dessas facções e implorar que os Estados Unidos não as classifiquem como quem toca o terror. E aí o Vanito fala, como é que discorda aí do juiz Odilon? Sabe, essas facções tiram a vida de agentes de segurança pública, não como vingança, mas para aterrorizar as forças que os combatem e a sociedade como um todo, botar medo, criar terror. Estranho não os Estados Unidos os enquadrarem. Estranho é o Brasil não fazer o mesmo. É bizarro ver esse tanto de garantista, a turminha que é a desembargadora, os aliados do Lula, saindo em defesa da aplicação do direito penal do inimigo contra a Débora e os outros pobres lascados do 8 de janeiro, mas cheio de reticências sobre o que fazer com quem aprisiona dezenas de milhões atrás de barricadas e fuzis. A Jovem Pan levou outro jurista, Túlio Nassa. Aí tá aqui, vou botar play logo. Por quê? Porque é preciso de um antídoto contra essas técnicas, esse tecnicismo que pretende incutir na cabeça das pessoas que essas facções criminosas, esses cartéis de droga, não são organizações terroristas. Então, perdoem-me, mas eu preciso esclarecer, prestem atenção. O terrorismo como tal surgiu na Revolução Francesa. Exatamente. Após a Revolução Francesa, o governo que ali se instaurou pretendia, através do uso do pavor, do terror, manter o governo instalado, controlar as contra-revoluções. A guilhotina, por exemplo, era o exemplo máximo do terror que o governo queria causar às pessoas que se revoltassem contra ele, governo. Então, o primeiro terrorismo foi chamado de terrorismo estatal, era o terrorismo do Estado. Depois a doutrina avançou e classificou outras formas de terrorismo. Por quê? Porque terrorismo é meio e não fim. É o uso de mecanismos de grande pavor, de grande comoção, para que possa atingir diversas e várias finalidades. Depois a doutrina, portanto, identificou o terrorismo religioso, como é o do Al-Qaeda, que é o uso do terrorismo para finalidade religiosa. O terrorismo político, instituições como o ETA nos Países Bascos ou o IRA também na Irlanda, se valem desses mecanismos para uma finalidade político-separatista. E por fim, depois da experiência italiana, também a doutrina classificou o terrorismo como aquelas instituições que pretendem usar a violência para fins criminais, para se manter e para evoluir e para praticar delitos, praticar crimes. É o chamado terrorismo criminal. Portanto, o terrorismo também se aplica às nossas organizações criminosas de tráfico de drogas. É uma vergonha que o governo brasileiro não faça essa classificação e que nós precisamos que um país estrangeiro assim proceda. Aí, né? Folha de São Paulo. Decisão dos Estados Unidos sobre as facções deve gerar crise política, mas também ampliar cooperação internacional. Mas os outros juristas pró-Lula, pró-facções falaram o contrário. A medida de Trump terá impacto sobre a disputa eleitoral, mas pode fortalecer a inteligência contra o crime organizado, afirma o professor da USP. Para Leandro Piquet, enquadramento amplia a capacidade de rastreamento financeiro e pode atingir esquemas de lavagem de dinheiro. Uma verdadeira asfixia financeira. Incrível como a imprensa não pensa na realidade do povo. Como que o povo sofre em áreas dominadas por facções criminosas? Que tal sair um pouco do ar-condicionado e ir para as comunidades? Não, graças a Deus, a Folha de São Paulo até deu voz a quem tem um pouco de juízo na cabeça. Essa notícia não foi de ontem, mas veja como ela envelhece bem. Lula vê a aprovação correr no Nordeste com velhos discursos e o quê? Insegurança. A violência, a insegurança é um dos maiores problemas do Brasil hoje. Divide aí com a economia pau a pau o primeiro lugar. Para algumas pessoas a economia é a pior coisa que existe hoje, para outras é a violência urbana. Tá ali.
É um campo que o Lula não sabe o que fazer, então tem que varrer para debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo nada. O governo do PT não vai trazer solução para isso. Não trouxe em 4 anos. Ninguém consegue apontar que foi um indicador que melhorou e não vai trazer nos próximos 4. Aí o mesmo Lula, no discurso, ele não está preocupado com as sanções. Mas ele mete o dedo na cara do Trump para falar que, né, se o Trump realmente quer combater o crime, ele tem que entregar o Ramagem. O super criminoso Alexandre Ramagem. O presidente comentou a atuação entre os 2 países contra o crime um dia após a classificação do PC como vermelho como uma turminha que toca o terror. Aí o Vinícius diz, né? Lula combate essa turminha perseguindo adversários políticos. Essa é a prioridade do regime. Aí, já que falou do Ramagem, tá nos Estados Unidos, quem, como eu falei na introdução, estava na SBT News e fez uma construção de ideias maravilhosa, viu? De verdade. Digna de aplausos. Em 2 minutos, foi o Paulo Figueiredo. Se só. Fácil explicar a proximidade que o Lula tem com o Nicolás Maduro, que hoje está dentro de uma prisão em Nova York, justamente com acusações de narcoterrorismo. O Maduro, que é amigo do Lula, Maduro, que a campanha foi financiada com dinheiro do PT, pelo marqueteiro do PT, o Maduro, que é conectado a esse Ivo Morales, que é o cocaleiro, que também é amigo do Lula, membro do Foro de São Paulo. É muito fácil explicar que a primeira-dama do tráfico sendo recebida dentro dos ministérios do governo Lula. É muito fácil explicar a forma como o Lula e o próprio ministro da Justiça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, acessam comunidades dominadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É muito fácil, eu posso passar aqui o dia falando sobre as conexões entre a esquerda brasileira e o tráfico de drogas. O fato da Polícia Federal não investigar realmente é meio curioso, né? Você pode pensar aqui que as pessoas que mais combateram o tráfico de drogas hoje no Brasil estão todas na prisão. O presidente Bolsonaro, o presidente que mais apreendeu drogas no Brasil, está na prisão. O vice-presidente da República, o general Braga Neto, responsável pela intervenção no Rio de Janeiro, que foi, inclusive, o que moralizou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, está na prisão. Anderson Torres, ministro da Justiça que mais apreendeu drogas, está na prisão. Quem mais? Silvinês Vasquez, o diretor-geral da PRF, que é recordista de apreensão de drogas, está na prisão. Então, no Brasil, está na prisão quem combate o crime organizado e está dentro do Ministério do governo Lula, frequentando os órgãos do governo Lula, aqueles que são ligados ao tráfico. Tá aí, né? Você vai falar que o Paulo Figueiredo não tem um ponto? Um padrão, né? E esses padrões me incomodam. Quando a pessoa combate o crime, ela fica numa posição frágil, né? Frente à turma da esquerda, muitas vezes é perseguida, muitas vezes é presa. Aí, passando ontem no Twitter, e eu me deparei com essa postagem aqui da Yara. Uma pérola do Reinaldo Azevedo, de agosto de 2006, e republicado em 2011. Onde uma conversa do primeiro comando dizendo em quem deve ser aplicado o voto. Só vou ler a manchete. Se vocês tiverem interesse, vocês vão lá no Twitter, procuram um perfil do Yara e dá uma lida na matéria. É do Reinaldo Azevedo. Ouça e leia uma gravação em que o PCC deixa claro que é para tirar a vida de policiais e tucanos, e outra em que há orientação para votar em quem? Começa com P, termina com Tista. Reinaldo Azevedo, que coisa, viu, velho? Olha lá, o hoje assessor do Ministério da Defesa, José Genuíno, recorreu à justiça para tentar tirar do ar esses textos publicados por Veja e reproduzidos na Veja Online. Foram publicados na edição de 16 de agosto de 2006. A justiça, obviamente, negou o pedido. Aí eu falei, bom, é que é para relembrar algumas coisinhas, né? Em 2022, nas eleições, 1º de julho, este assunto ganhou destaque em todo o Brasil, em especial na direita. Antes de falar o porquê, outra notinha aqui do Reinaldo Azevedo de 2006. Simpatia do PCC por quem? Começa com P e termina com T. E pressão sobre a polícia de São Paulo. Rapaz, véio, que viagem. Aqui foi notícia em 2022, mas eu falei que a coisa ganha corpo em 1º de julho, então calma. Computador ligado a Lula atua para o PCC, segundo polícia, e caso vira arma bolsonarista. Você vê que passam 4 anos e nós estamos presos nas mesmas discussões. Me incomoda um pouco, sabe? Você vê que o Brasil não avança. Porque o povo ainda insiste, né, em votar errado. O computador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com o primeiro comando da capital. Aí, a coisa estourou no Brasil todo por causa disso daqui. Eita, rapaz. O jornalista Hugo Marques, da Veja, em 2022, no dia 1º de julho, publicou uma matéria com informações, não lembro se era vídeo ou se era, acho que era vídeo, óbvio, não tem áudio, né? Do Marcos Valério.
Aí, ó, Marco Valério delata a relação do PT com o PCC. Isso daí na época foi uma gritaria para todos os lados. E essa confusão foi crescendo ao longo dos dias e das semanas ali de julho. Até agosto foram saindo mais notícias sobre o tema.